sobrenatural. Capítulo 60. O prognóstico do anjo. Ano 1952. Billy Branham, misericórdia, rapaz! Clamou o doutor Adair, olhando acima a partir do relatório. Você pegou amebas na África. Quando Sam Adair terminou de ler o relatório do laboratório, ele maneou sua cabeça tristemente. Não há nada que eu possa fazer por você, Billy. Eu tenho que te enviar a um especialista. Depois de mais testes, o Dr. Lucas explicou os graves fatos. Sr. Branham, estas amebas são parasitas. Elas são transmitidas como pequenos cistos, não maiores do que glóbulos brancos. Você provavelmente pegou uma em algo que você comeu ou bebeu. Os sintomas começaram a aparecer cerca de 6 semanas depois que o parasita entra no corpo. O seu caso é o pior que eu já vi. Bill se lembrou que a primeira vez que ele sentiu câimbras no abdômen foi em Porto Elizabeth, 4 semanas depois que ele saíra de Joanesburgo. Isto significava que ele provavelmente engolira um cisto amébico em Klerksdorp. O tempo estava certo. Se ele somente tivesse ficado em Joanesburgo, como o anjo tinha lhe dito para fazer, isto jamais teria acontecido. O Dr. Lucas continuou. Amebíase invasiva é a terceira pior enfermidade que há, infectando centenas de milhares de pessoas no mundo todo. Na maioria dos casos, as amebas ficam adormecidas. Embora estas pessoas infectadas são agora os transportadores e podem espalhar a doença, elas mesmas não são afetadas. Em outros casos, como o seu, os parasitas se tornam ativos. Nós não sabemos por quê. Bem, agora estas amebas estão saindo do muco de seus intestinos. Nós vamos tentar controlá-las ali, porque se saírem dos intestinos, elas se dirigirão ao fígado ou ao cérebro. E então os problemas pioram. Infelizmente, estes parasitas não são muito afetados por drogas. Eu vou começar um plano de trabalho de 60 dias. Enquanto Billy estava na clínica, um dos testes requeridos era que ele bebesse um pouco de metal de bário. O doutor que estava lhe dando este teste disse: Sr. Branham, eu soube que você é um missionário. Um missionário evangelista, sim. Eu recém voltei da África. Eu estudei para ser um pregador também. Tive 4 anos de escola para descobrir que não havia nada de cristandade. Então comecei a estudar os ensinamentos de Maomé, Buda, Confúcio e muitos outros. Eu fiquei surpreso em saber que o cristianismo não é a única religião que fala sobre o nascimento através de uma virgem e um salvador. Eu decidi que provavelmente não há nada em nenhuma destas coisas. Então lancei a bagunça toda para longe e agora eu sou um agnóstico. Com seus intestinos doendo e sua mente cheia do pavor de sua condição, Bill não se sentiu em condições de debater com tal homem astuto. Silenciosamente ele orou: Senhor Jesus, dê-me uma outra chance quando eu estiver me sentindo melhor. Depois que ele foi para casa e contou à sua esposa as terríveis notícias, Meda disse: Bill, se lembra da senhora Shane de New Albany? Não é aquela professora neurótica da escola dominical da igreja do irmão Johnson? Aquela pela qual orei pouco antes de ir à África do Sul? Sim, é ela. Enquanto você esteve na África, ela me ligava a cada poucos dias.
Agora que você está em casa, ela está me ligando todos os dias. Como ela está? Terrível. Ela está ficando tão ruim que mal pode sair de casa. Ela quer que você ore por ela sob a unção, mas ela acha que não pode viajar até uma reunião. Isto não importa. A maneira que isto parece agora, talvez eu nunca mais tenha uma outra reunião. Bill, não diga isto. De qualquer forma, a senhora Shani quis que eu te perguntasse se da próxima vez que o anjo do Senhor se aproximar, ela pudesse ser a primeira na lista a te ver. Certamente, disse Bill distraído. Ele estava pensando como não tinha visto o anjo do Senhor desde aquele dia fatal em Klerksdorp, quando ele se resignou a seguir o itinerário do Comitê Nacional, ao contrário da vontade do Senhor. Ele pensou, como eu estraguei minha vida. Bill viveu as semanas seguintes em estado miserável. A medicina não podia ajudar. A dor o atormentava tanto que ele tinha dificuldade para dormir. Noite após noite ele andava de um lado ao outro em sua casa, chorando, rogando. Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Por favor, perdoe-me. Se ainda há alguma bondade em teu coração, a meu favor, por favor, perdoe-me. Eu jamais conscientemente cruzarei tua linha novamente. O Senhor não falava com ele, nem por voz ou visão, nem através da palavra escrita, embora Bill lesse sua Bíblia constantemente. Sentindo-se inútil e isolado, a mente de Bill se deslizou ainda mais próximo do poço da desesperança. Porque ele tinha sido tão imprudente em desobedecer um comando direto do Senhor? Dia após dia ele reexaminou seu dilema na África, peneirando os vários elementos, sondando diferentes soluções, tentando aprender de seus erros. Agora ele podia ver que seu maior erro foi enroscar-se com o Comitê Nacional da África do Sul, um grupo de líderes tão inflexível que não podia nem mesmo se curvar, mesmo que o próprio Deus pedisse a eles para mudar seus planos. Então Bill percebeu que ele tinha visto esta mesma atitude inflexível entre os pregadores denominacionais da América. Talvez não eram os homens, mas o sistema que era culpado. Toda organização vivia por uma lista pré-fixada de credos e estatutos que frequentemente se tornavam dogmas, tão venerados que os membros não podiam ver a palavra de qualquer outra maneira. Isto estaria bem se eles estivessem sempre certos, mas se estivessem errados, e se Deus quisesse mostrar algo mais a eles e eles não pudessem receber isto, porque isto não se encaixava com seus dogmas? Neste caso, a própria inflexibilidade deles os condenaria nos julgamentos de Deus. E se a cristandade denominacional estivesse, de fato, incomodando, ao invés de ajudar o Espírito de Deus? Depois de muito buscar na alma, Bill decidiu que seu segundo erro fora ser sensível demais às críticas. Esta sensibilidade originava de sua rejeição na infância, quando a sociedade o excluíra por causa da má reputação de sua família. Tornar-se um cristão o levara a amar e aceitar o que ele perdera como um menino. Mas parte de seus complexos da infância permaneceram, incluindo sua tendência ao nervosismo e sua sensibilidade às críticas. Agora que muitas milhares de pessoas estavam clamando por sua atenção, ele queria agradar a todos, o que era uma tarefa impossível. Ele decidiu que dali em diante ele deveria fazer o que quer que fosse que Deus quisesse que ele o fizesse,
independente de quem pudesse ser ofendido no processo. Ele estaria muito melhor desapontando a homens do que desapontando o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, não era sempre fácil saber o que o Senhor queria. Bill meditava a respeito de uma crítica que o tinha perseguido por anos. Muitos cristãos reclamavam que ele não orava por pessoas suficientes durante suas campanhas de cura. Centenas de enfermos vinham a cada culto querendo uma oração pessoal dele. Já que o discernimento sobrenatural sobrecarregava seu corpo de maneira tão pesada, Bill raramente tinha força suficiente para orar por mais do que algumas dúzias de pessoas em qualquer noite de campanha concedida. Muitos críticos diziam que ele deveria ser mais como Oral Roberts e outros evangelistas de fé cura, fazendo uma longa fila de pessoas e movendo-as tão rápido quanto possível e orar com poucas palavras. Talvez seus críticos estavam certos. Talvez seu método era devagar demais. Às vezes Bill se desgastava acerca deste enigma por horas desejando saber como Deus realmente queria que ele estruturasse as campanhas de cura. Em outras vezes, Bill sentia que a questão não mais importava porque ele poderia jamais pregar novamente. Logo de manhã, Meda encontrou seu marido ajoelhado, com sua cabeça inclinada sobre o assento do sofá chorando. Bill, qual é o problema? Querida, se você apenas soubesse quão mal eu me sinto. Aqui eu estou com apenas 42 anos de idade, minha saúde rompida, meu ministério acabado, estou em dívida. O que posso fazer? O amanhã, o que será de mim? Parece-me como que o fim da estrada. Talvez você se sentirá melhor depois que tiver comido algo, Meda sugeriu. Bill tinha chorado tanto que seus olhos tinham quase sido fechados pelo inchaço. Meda seguiu à mesa do café da manhã, onde ele lambiscou alguns ovos e torradas. Ultimamente, seu apetite tinha declinado dramaticamente. Consequentemente, seu peso tinha caído muito nas semanas que se passaram, até que pesasse 49 quilos. Sua condição estava piorando ao invés de melhorar. Em meados de 1952, Bill voltou para mais testes. O Dr. Lucas maneou sua cabeça e estudou os resultados. Reverendo Branham, eu temo que os medicamentos que tenho te dado não estão funcionando. O próximo que eu usarei será o arsênico. Arsênico não é perigoso? Sim. Eu tenho que tomar muito cuidado com a dosagem. Mas não se engane, Reverendo Branham. Sua condição é séria. A amebíase invasiva mata cerca de 40 mil pessoas por ano. Estas amebas ativas podem ir comendo e se dirigindo através das paredes intestinais e entrarem na corrente sanguínea, a qual as carrega ao fígado, onde elas podem formar abscessos arriscados. Às vezes o sangue também as espalha às outras partes do corpo, incluindo o cérebro. Quando isto acontece, você começa a ter febre, e em 10 horas você estará morto. Bill foi para casa mais perturbado do que nunca. Ele pegou seu novo medicamento como prescrito, mas a única coisa que o mesmo fez foi fazer sua pele ficar laranja amarelada. A esta altura, seu amigo Dr. Sandair ligou para ele para contar acerca do infortúnio de um amigo em comum. Bill, você sabe que a mãe de Delbert morreu há poucos anos atrás? Delbert tem agora 17 anos de idade e ele saiu com as pessoas erradas. Agora ele está no hospital morrendo com sífilis. Eu tenho dado a ele toda a penicilina que seu corpo pode suportar e não está fazendo bem algum.
Apenas pensei que você gostaria de saber. Tão enfermo quanto Bill se sentia, ele juntou forças para ir ao hospital e visitar este que há muito tempo era amigo da família. Quando ele entrou no quarto do hospital, Delbert disse: Irmão Branham, estou envergonhado por tê-lo aqui. Quão ruim é isto, Delbert? O doutor me disse para fazer minha paz com Deus. Eu sei que sua mãe era uma cristã, e quanto a você? Quando eu decidi tomar meu próprio caminho, alguns rapazes me disseram que seria inteligente começar a fumar. Então fumei. Então comecei a beber cerveja socialmente, com a gangue, e a primeira coisa, você sabe, isto me pegou. Não é tarde demais para dar seu coração a Jesus Cristo. Eu quero, o rapaz gaguejou, mas temo que Deus não vai querer me receber, pois sou tão pecaminoso. Oh, sim, ele vai querer. Bill assegurou-lhe: esta é a razão pela qual ele deu sua vida na cruz, para salvar pessoas pecadoras. Você acha que ele me tomaria agora que eu tenho esta enfermidade? Não é seu corpo que você está apresentando a ele, é sua alma. Então aceito. Abrindo a Bíblia, Bill leu em alta voz São João 14, que começa: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Terminando o capítulo, Bill ajoelhou-se ao lado da cama e orou. Delbert levantou suas mãos e chorou. Querido Deus, tenha misericórdia de minha alma. Por favor, não me permita morrer como um pecador. Com todo o meu coração eu creio que a palavra está correta. Eu estou vindo agora a te aceitar como meu Salvador. Bill levantou-se e deu um tapinha de leve no ombro de Delbert. Agora vamos falar sobre cura divina. Não importa mais se eu morrer ou não. Delbert colocou a mão sobre o coração. Algo tem acontecido aqui e não tenho medo de morrer agora. Sim, Delbert, salvação é a coisa principal. Mas o mesmo Senhor Jesus, que salvou sua alma, pode também te libertar da enfermidade do teu corpo. Impondo as mãos sobre o peito do jovem, Bill orou novamente. Quando Bill voltou para casa, ele ligou para Sadair e disse: Doutor, por que você não dá mais uma injeção de penicilina em Delbert? Bill, eu já tenho dado a ele mais antibióticos do que o suficiente. Se fosse fazer algum bem, eu já o teria feito. Mas uma infecção feriria? Não. Então você daria mais uma de qualquer forma, como um favor a mim? Está bem, mas não fará bem algum. Poucos dias mais tarde, o Dr. Adair ligou de volta e disse: Aquela última injeção pegou. Delbert vai vencer esta coisa. Isto é maravilhoso, disse Bill. Quando ele desligou o telefone, ele ficou feliz por seu jovem amigo, mas triste por si mesmo. Senhor, ele orou, tu curaste a Delbert, por que tu não me curas? Durante a última semana de fevereiro de 1952, William Branham retornou à clínica do Dr. Lucas. Como está desta vez? Ele perguntou. O Dr. Lucas não sorriu. Toda vez que eu te examino, eu encontro mais amebas em seu sistema, reverendo Branham. Não quero te alarmar, mas você é um homem casado e tem vários filhos.
Você precisa certificar-se de que seus afazeres estão em ordem. Não há nada mais que a ciência médica possa fazer por você. Se aqueles parasitas entrarem em sua corrente sanguínea, você começará a ter febre alta. Será ruim demais se eles se alojarem em seu fígado. Mas se forem seu coração ou cérebro, você viverá cerca de mais 10 horas, e é isto. Bill foi para casa angustiado. Naquela noite, ele novamente andou de um lado ao outro, orando, chorando, rogando a Deus por misericórdia, mas agora ele sentia-se mais desesperado do que antes. A cada meia hora ou mais ele conferia sua temperatura para ver se estava ficando com febre. O que sua família faria sem ele? Billy Paul provavelmente ficaria bem. Mas, e quanto a seus bebês? Em março, Rebecca teria 6 anos e Sarah teria 1 ano de idade. Como Meda iria criar essas 2 meninas sozinha? Às cerca de 11 horas, Billy adormeceu. Às 3 horas da manhã, algo o acordou. Ele estava no escuro, ouvindo o tic-tac do relógio ao lado de sua cama. De repente, ele sentiu uma leve pressão que fez sua pele formigar. O anjo do Senhor estava próximo. Billy esperou com tensa antecipação. Então ele ouviu aquela voz familiar dizer: "Vá até seu bebê e dê-lhe água." Então a pressão cessou. Saindo da cama, ele se envolveu com seu roupão sobre seu pijama e desceu pelo corredor até o quarto da menina, onde ele encontrou Sarah em seu berço, chorando roucamente, com sua face ruborizada da atenção. Ela tinha estado enferma nos últimos dias e tinha chorado tanto que tinha perdido sua voz. Billy a pegou e a levou para a cozinha e deu-lhe um copo de água. Ela bebeu tudo. Billy pensou: não é maravilhoso que meu Senhor fez isto por Sarah? Jesus é tão dócil e cuidadoso. Ao invés de colocar Sarah de volta em seu berço, ele a colocou em sua própria cama ao lado de Meda. Ela dormiu instantaneamente. Bill voltou ao quarto de Sarah e deitou numa cama de solteiro, mas ele não podia adormecer. Depois de muito tentar, ele desejou saber: o amanhã, o que será de mim? Eu penso que não levará muito tempo até que eu tenha me ido. Uma febre me atingirá, então 10 horas e tudo estará acabado. Minha esposa terá que criar estas 2 menininhas sozinha. Ele chorou em voz alta: oh Deus, há algo que eu possa fazer? Um fraco barulho quebrou o silêncio. Fraco, porém, gradativamente se fortalecendo. Parecia o redemoinho se aproximando. Bill tirou seu cobertor e se assentou ao lado da cama. Querido Deus, tu estás vindo com perdão para teu servo? Ou tu estás vindo para me levar? Uma espiral de luz com as cores do arco-íris apareceu, elevando-se ao teto. Debaixo desta luz saiu o anjo do Senhor. Ele tinha seus braços cruzados e em um punho ele tinha numerosas folhas de papel branco. O anjo disse: já que você esteve desejando saber acerca de seu futuro... Sim, disse Bill. Eu estava desejando saber o que há de ser o meu amanhã. O anjo soltou várias folhas de papel no chão. Bill podia ver que elas tinham palavras escritas em cada página, porém antes que ele pudesse lê-las, o anjo disse: olhe para isto. E mostrou a Bill os papéis restantes em sua mão. As folhas de papel estavam em branco, livres de quaisquer marcas. O anjo as lançou ao ar. De repente o quarto não tinha mais teto. Os papéis voaram ao negro céu, indo cada vez mais alto até que parecesse como pontinhos como de estrelas
antes que desaparecesse além da Via Láctea. Então a voz estrondou no céu: seu futuro é limpo. Quando Bill voltou a si, ele ainda estava sentado ao lado da cama. O quarto estava escuro e quieto. Sentindo-se entorpecido e confuso, ele disse: Deus, se tenho encontrado favor contigo, por favor me diga. E quanto a estas amebas, eu vou me livrar delas, por favor, Senhor. Se tu tens perdoado o meu pecado, tu falarias comigo uma vez mais? Novamente esta presença do sobrenatural varreu através do quarto, e o anjo saiu daquela luz. Quando ele falou, sua voz era compassiva, todavia firme. Já que você esteve desejando saber acerca daquelas amebas, elas não vão te incomodar mais. O anjo partiu, deixando Bill vibrando em gozo. Ele estava curado. Curado! Deus tinha tocado seu corpo com um milagre. Ele viveria para criar sua família final. Ele podia até mesmo retornar a seu ministério. Lembrando-se de seu ministério, Bill pensou: enquanto o anjo estava aqui, eu deveria ter perguntado como eu deveria orar pelos enfermos. De repente, o anjo novamente se colocou de frente a ele. A vestimenta branca do anjo refletia a luz sobrenatural que circulava acima de sua cabeça. Bill disse: diferentes pessoas têm estado criticando minhas reuniões, dizendo que Oral Roberts e estes outros ministros oram por 500 pessoas ao mesmo tempo que eu levo para orar por 15. Tu me disseste que eu tinha que levar as pessoas a crer em mim. Eu deveria continuar fazendo desta forma que estou fazendo, esperando a visão? Ou eu deveria orar pelas pessoas em uma fila rápida, da maneira que o irmão Boward disse-me para fazer? Apenas faça como você sentir-se guiado a fazer. Ele respondeu. Então o anjo desapareceu. Apenas faça como eu me sentir guiado a fazer. Bill repetiu. Quão encorajador! Esta era a exata lição que ele tinha aprendido de seu erro na África do Sul. Antes que muito tempo se passasse, Bill sentiu esta presença do anjo uma vez mais, e ele ouviu aquele som familiar como um fogo sendo golpeado pelo vento em um ritmo firme. A visitação desta noite era diferente de outras visitações. Normalmente o anjo trazia somente uma mensagem. Esta noite ele apareceu repetidamente. O anjo pegou Bill no espírito e o colocou nas reuniões de Durban. Ele estava de pé ao norte no final do hipódromo, Greville, olhando ao sul, exatamente onde ele tinha estado quando ele pregara ali poucos meses antes. As pessoas enchiam as tribunas principais e demais lugares como ele bem se lembrava. Logo que ele ficou convencido de que esta era a mesma reunião, o anjo o elevou e o carregou ao leste. Billy observou a reunião em Durban ficar azul e se desfazer no oeste. Então o anjo o colocou no meio de uma outra multidão. Estas pessoas eram magras e de pele negra. Muitas delas usavam roupas ao redor dos quadris e turbantes. Bill presumiu que fossem indianos orientais. Ele ouviu um barulho acima dele, como o zumbido de um grande dínamo. Olhando acima, ele viu um outro anjo descendo dos céus, vestido de vermelho e uma grande luz oscilante agarrada em sua mão estendida. A multidão abaixo elevava seus braços e gritava louvores a Jesus Cristo. O anjo acima ligou a força do seu holofote para mais forte, iluminando a orla da multidão, mostrando como eles se estendiam até as colinas circunvizinhas. Parecia como um oceano de pessoas até onde Bill podia ver.
O anjo do Senhor, ainda de pé ao lado dele, clamou: há 300.000 delas nesta reunião branca. Atordoado pelo poder da visão, Bill se lançou à frente entre as duas camas de solteiro. Quando ele se reanimou, ele pôde ver a luz do dia penetrando entre as cortinas da janela. Ele percebeu que deveria ser cedo, porque a casa ainda estava quieta. Então ele ouviu algo curioso. Parecia como as páginas de um livro sendo viradas por uma brisa. Só que não poderia ser uma brisa, porque a janela estava fechada. Assentando-se, Bill ficou pasmado em ver sua Bíblia sair da mesa de cabeceira da cama e flutuar através do quarto, parando na frente dele, ainda pairando no ar. Estava aberta em Atos capítulo 27, onde Paulo estava falando aos tripulantes do barco do seu aprisionamento durante uma terrível tempestade. Uma mão apareceu acima do texto e apontou aos versículos enquanto Billy lia. Ó varões, tei-me ouvido a mim, e não parti de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Assim que ele terminou de ler esta porção da Escritura, aquela mão flutuando virou as páginas de volta a Josué capítulo 1 e apontou aos 2 versículos que seguiam as linhas impressas enquanto Bill lia. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esta mão parecia enfatizar os versículos 5 e 6. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Quando Bill terminou de ler todo o capítulo 1 de Josué, ele tentou pegar sua Bíblia. Instantaneamente ela estava de volta na mesa de cabeceira onde ele a tinha deixado. Uma batida na porta soou. Meda perguntou: posso entrar? Não é estranho? Bill pensou. Por que ela perguntaria se ela pode entrar?